Métodos de disposição final do lixo, aterros. Slide 1. O lançamento a céu aberto. Nessa forma de disposição, o lixo apenas descarregado, sem qualquer forma de proteção ao meio ambiente ou ainda à saúde pública. Podemos observar aqui na figura 1, um lixão, que é uma forma completamente inadequada de disposição final de resíduos sólidos. Nos lixões, o que ocorre? Os componentes orgânicos do lixo vão entrar muito rapidamente em decomposição, pois estão ao ar livre. No lixão, ocorre a proliferação de vetores, mosquitos, baratas, ratos e moscas. Isso é um problema à saúde pública. Também ocorre a poluição das águas subterrâneas e superficiais, pela mistura do chorume, que é um produto da decomposição do lixo, com a água de chuva. O chorume mais a água de chuva vai resultar no lixiviado, que poderá então contaminar as águas, quer sejam subterrâneas, quer sejam superficiais. Ainda vai ocorrer a geração de maus odores e também a ausência do controle do que está sendo encaminhado para esse lixão, que é um lançamento a céu aberto, porque não tem qualquer forma de controle quali e quantitativo nesse local de disposição. Slide 2. O aterro controlado. No aterro controlado, algumas precauções tecnológicas na execução do aterro são adotadas durante o seu desenvolvimento, como, por exemplo, há o recobrimento dos resíduos com argila, mas na maior parte das vezes não há compactação dos resíduos sólidos. Isso vai melhorar um pouquinho a segurança do local e reduzir os riscos de impacto ao meio ambiente e à saúde pública. Não substitui o aterro sanitário, não obstante seja preferível ao lançamento a céu aberto. E muitas vezes acaba sendo uma solução compatível para municípios pequenos, uma vez que eles não dispõem desses equipamentos que são compactadores. Slide 3. O aterro sanitário. O aterro sanitário constitui uma forma de disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo, dentro de critérios de engenharia e normas operacionais específicas. Ou seja, normas como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, em que se regem todas as definições e os requisitos para a construção, operação e fechamento de aterros sanitários de pequeno porte, aterros sanitários de resíduos perigosos, como também aterros sanitários de resíduos não perigosos, além das regulamentações e resoluções específicas. No aterro sanitário, há o confinamento seguro dos resíduos. Em geral, o recobrimento com argila selecionada e compactada em níveis suficientes. Nas normas ABNT, há todas as definições dessa argila, como deve ser, que características deve possuir e como deve se dar essa compactação. Dessa maneira, há a redução dos impactos ambientais e também evita-se danos ou riscos à saúde pública. Esses critérios de engenharia são constituídos por projetos de drenagem de fundo para a coleta do lixiviado. Lembrando que o lixiviado é aquela mistura de chorume, que é o produto da degradação da matéria orgânica presente nos resíduos sólidos urbanos, mais a água que vem da chuva. Então, temos a coleta desse lixiviado e vamos ver adiante que não só a coleta, mas também o tratamento desse lixiviado, bem como a drenagem periférica e superficial para o afastamento de águas de chuva. Por quê? Quanto menos águas de chuva nós permitirmos que entre em contato com o chorume, menor será a quantidade, o volume de água que teremos que tratar quando do tratamento desse lixiviado. Também há, conforme falamos, o sistema de tratamento do lixiviado drenado, que tem uma carga bem grande de demanda bioquímica de oxigênio, DBO, demanda química de oxigênio, DQO, e além de outros parâmetros.
E também temos um sistema de drenagem e queima dos gases gerados durante o processo de bioestabilização da matéria orgânica. Em alguns casos, esses gases, quando a viabilidade econômica do empreendimento, esses gases podem ser aproveitados, porque o metano possui um poder calorífico muito grande para a geração de energia elétrica, é o exemplo do aterro Bandeirantes, em São Paulo. Slide 4. Aqui vemos um aterro sanitário em fase de construção. É possível observar na figura as impermeabilizações de fundo, aquela argila compactada em níveis suficientes em conformidade com as normas da BNT, e a impermeabilização lateral, que é constituída pela manta plástica. Diversos materiais têm sido disponíveis no mercado. O ecossistema aterro sanitário. Slide 5. Independente da composição dos resíduos, a partir do momento em que se faz a disposição dos resíduos sólidos urbanos no aterro, as populações de micro-organismos que já existem nos resíduos sólidos passam a se multiplicar. Por quê? Porque vai haver as condições ambientais adequadas e características do aterro sanitário e vão se multiplicar no interior desse ambiente do aterro. Então, este aterro passa a operar como um verdadeiro reator. Como reator? Reator que nem aquele que faz o tratamento da matéria orgânica, tratamento do esgoto sanitário em uma cidade. O aterro sanitário, ele também passa a se comportar como reator. E assim vai se estabelecer um meio ambiente. No interior desse reator, os micro-organismos vão se multiplicar em função do quê? Dos aspectos nutricionais que a massa do resíduo apresenta. E pode estabilizar total ou de maneira parcial o material biodegradável. No entanto, esses fatores internos vão gerar interações muito complexas no ambiente dos aterros, que é o que nós vamos começar a estudar agora. Slide 7. No ecossistema aterro sanitário, além dos fatores internos, nós também temos os fatores externos, ou seja, o nível da precipitação pluviométrica na área do aterro. Uma coisa é um aterro numa área em que há uma grande chuva, né? Grande registros de chuva, que a gente fala de precipitação, né? Outra coisa numa área seca, né? Então, de compactação, impermeabilização, que é conferida à massa desse resíduo. Também, outro fator externo, da variação sazonal da temperatura na região. Por quê? A atividade microbiológica é altamente influenciada pela variação sazonal dessa temperatura, né? Além de outros fatores, como a disponibilidade nutricional, que já é um fator interno, né? A precipitação, ou seja, a umidade, o teor de umidade que temos dentro dessa massa. Bom, desses fatores externos, todos esses citados aqui influenciam decisivamente no desempenho dos aterros sanitários. O controle desses fatores, tanto internos quanto externos, é bem dificultado, né? Por quê? Porque é uma área, não é como um reator de uma estação de tratamento de esgoto, em que nós podemos tentar garantir que haja uma mistura completa. Em qualquer ponto do reator, você tem a mesma carga orgânica. Agora, já no aterro, você tem heterogêneo, é uma massa heterogênea. Você tem células em períodos de degradação diferentes. Células que foram colocadas um mês atrás, por exemplo, né? Então, a complexidade das reações que ocorrem no ambiente dos aterros, né, ela se dá justamente por haver tantos fatores internos e externos que são de difícil controle e que geram essa interação complexa. Assim como os aspectos dimensionais, aterros maiores, aterros menores, né? Mas, de qualquer forma, os aterros sanitários ocupam áreas razoáveis, conforme pode ser visto na figura 3. Slide 8. Podemos verificar o aterro sanitário em Belo Horizonte
e é possível verificar a dimensão deste aterro observando-se o tamanho dos prédios em relação a ele e o tamanho dos caminhões que estão circulando na área do aterro, né, em relação a este aterro. Slide 9. O ecossistema aterro sanitário, continuando. Embora o caminho dessa biotransformação dos resíduos sólidos dentro dos aterros sanitários seja o mesmo, a geração de subprodutos que apresentam certa similitude, ou seja, similaridade, por exemplo, os gases nos diversos estágios cronológicos dos aterros e de grandes concentrações de nitrogênio amoniacal nos lixiviados. A heterogeneidade dos resíduos sólidos de cada comunidade e a técnica executiva do aterro vão estabelecer algumas condições de contorno. Por exemplo, nível de compactação, granulometria dos resíduos, afastamento de águas pluviais. Cada aterro vai gerar o seu ecossistema em particular. As rotas de degradação, nós conhecemos, é um ambiente predominantemente anaeróbio, mas cada aterro será um aterro. Então, cada aterro conduz a um ecossistema particular. Slide 10. A figura 4 nos fornece a representação esquemática de um ecossistema aterro sanitário. O que podemos observar dessa figura? As raízes das árvores, elas podem fornecer uma degradação, né, de ferro, de manganês, né, também porque elas pegam a água, né, as raízes elas puxam a água para que possa fazer toda a sua função na natureza, né? E elas devolvem o quê? Dióxido de carbono, né? Bom, o que podemos observar ainda nessa região, que é a superior esquerda, né? Existe a água que cai das chuvas e nós temos que tentar fornecer uma inclinação e um desvio dessas águas pluviais para que elas não entrem dentro da massa. A gente afaste o máximo possível dentro da massa de lixo, para que não forme tanto volume de lixiviado. Então, podemos observar essa declividade, né? Que mais que pode ocorrer? Nessa última camada, existem muitos estudos que estão pretendendo fazer o quê? A filtração do biogás, né? Porque nem todo o biogás que a gente drena pelos drenos de gás vai efetivamente para esse dreno. A gente consegue uma eficiência aí de 60%, né? Muito acaba saindo pela superfície, né, do aterro. Podemos ver também a impermeabilização lateral, a argila mantaplástica, né? E aqui temos o lixo, a massa de lixo, né? A massa de lixo, ela gera o quê? Os subprodutos, que são o biogás, que tem metano e dióxido de carbono em maior monta na composição, além de outros, né? Vapor d'água, compostos orgânicos não metano, né? Nós temos abaixo o sistema de drenagem, que é a coleta de líquidos percolados e a remoção desses líquidos percolados para o tratamento, né? Existe também uma maneira de fazer a recirculação desse lixiviado, que nos auxilia em duas maneiras, tanto diminuindo o volume para o tratamento, como também inoculando essa massa de resíduos, para que o aterro tenha sua degradação em um tempo menor, porque o aterro sanitário, mesmo depois dele ter terminado a vida útil dele de recebimento dos resíduos sólidos urbanos, ele ainda tem que ser drenado, tem que ser controlado, tem que haver o controle dos gases, a drenagem desses gases, a drenagem do lixiviado, o tratamento do lixiviado, mesmo quando ele perde a função vital dele, que é o recebimento dos resíduos. Então, por isso, a inoculação acaba sendo bem útil, né? Embora haja correntes que pensam que a inoculação, essa recirculação aumenta a parte líquida no aterro, e líquido no aterro não é bom para a estabilidade dele. Isso do ponto de vista de engenharia civil, né?
Então, nós temos a entrada desse lixiviado, nesse caso, a precipitação, que leva um pouco de oxigênio também, né? E a saída do gás do aterro, volatilização e evaporação. Dentro do aterro vai haver o gradiente de concentração dos líquidos percolados, gradiente de temperatura, gradiente de atividade da água e gradiente de atividade enzimática. Então, e também tem o quê? Tem a solubilização e o transporte do quê? Dos produtos metabólicos dessas reações microbiológicas. Bom, temos a manta plástica, né? Então temos a coleta do líquido percolado bem no fundo do aterro, né? E essa manta plástica, o sistema de impermeabilização de fundo, tenta fazer o quê? Ela visa, o objetivo principal dela é atenuar os líquidos percolados, porque também a eficiência de coleta, né, é um ambiente heterogêneo, a eficiência de coleta e drenagem, ela não é de 100%. Então, para o quê? Para que não haja contaminação no aquífero saturado, né, no escoamento de água subterrânea. Então, o que a gente faz além disso? A gente tem poços de monitoramento a montante e a jusante no sentido preferencial das águas subterrâneas, né? Então, esse acaba sendo o ambiente do aterro sanitário. Slide 11. Conceitos e aspectos gerais. A American Society of Civil Engineering, que é a Sociedade Americana de Engenharia Civil, define que um aterro sanitário é um método de disposição que não provoca prejuízos ou ameaças à saúde e à segurança. Utiliza princípios de engenharia de modo a confinar o lixo no menor volume possível, e aí lembramos do que? Da compactação do lixo, cobrindo com uma camada de solo ao fim do trabalho de cada dia, ou, caso seja necessário, mais vezes. Então, dentre os cuidados especiais durante a execução dos aterros sanitários, temos como exemplo a previsão de dispositivos de drenagem e tratamento de gases, de lixiviados e de afastamento máximo possível das águas pluviais, canalização de córregos e nascentes, porventura que sejam existentes no local, lembrando-se que tudo isso, um projeto de aterro, tá, o quê? Está sujeito à aprovação junto aos órgãos de controle ambiental, quer seja em nível municipal, em nível estadual, né? Então, dependendo do local onde esse aterro esteja previsto, né, na norma BNT há uma necessidade, uma demanda por áreas que sejam de topografia favorável, né, de hidrogeologia favorável, né? Então é bem discutível a questão de córregos e nascentes nesse sentido. Slide 12. Ainda há o recobrimento diário e metódico dos resíduos com argila em seguida da sua compactação. Há o que? O selamento e impermeabilização mínima das células de aterro posteriormente ao alcance de sua altura útil. Tudo isso é definido em projeto já do aterro. E ao término, há a urbanização do parque, ou seja, as áreas que foram impactadas devem ser recuperadas e devem ter a reconstituição da sua morfologia com o uso de material tão nobre quanto aquele que as constituía originalmente, permitido inclusive a reposição da vegetação original, segundo Bidoni e Povinelli. Vantagens: constitui uma solução para qualquer volume, proporciona simplicidade executiva, porque não há exigência de equipamentos especiais, a não ser os que a administração qualquer municipal já tem em sua Secretaria de Obras. Admite que o controle de vetores e a transformação biológica do material degradável e instabilizado ocorra espontaneamente assim que é recoberta a célula de aterro. Já se forma naturalmente esse reator, esse ambiente reator.
Slide 13. Ainda, Bidoni e Povinelli afirmaram que no caso do gás é difícil viabilizar uma produção linear constante. Por quê? Por causa daqueles aspectos que a gente viu no início da aula, fatores internos, fatores externos, que interferem na geração desse biogás. Schalke e Leite afirmaram que o gás metano gerado em aterros sanitários pode ser usado como combustível alternativo, principalmente para fins automotivos. Os aterros sanitários deverão ser construídos e operados segundo critérios técnicos que possibilitem o monitoramento e controle do que? Da temperatura, do pH, do teor de umidade dos resíduos, entre outros. São fatores que exercem uma influência muito grande na decomposição anaeróbia dos resíduos e, portanto, quando bem controlados, podem acelerar a produção do gás metano. Slide 14. Desvantagens da execução de uma obra de aterro sanitário. Quais são as desvantagens? O transporte, que muitas vezes acaba sendo em distâncias maiores, por quê? Porque uma área de aterro não é uma área que a gente consiga próxima à cidade. As populações não querem uma área de aterro próxima de suas moradias, né? Então, muitas vezes demandam trechos longos. Até mesmo, em alguns casos, instalações de transbordo, ou seja, as estações de transferência de resíduos, nas quais os resíduos que foram coletados na coleta regular são repassados a caminhões com capacidade maior, para que então ele possa seguir viagem, por exemplo, de 30 toneladas, possa seguir viagem para a área do aterro. Porque, do contrário, a guarnição que estaria em cima nesse caminhão de coleta ficaria ociosa nesses trechos de transporte. E o caminhão de compactador e de coleta não estaria exercendo, assim como a guarnição não estariam exercendo a função para a qual foram designados. Muitas vezes essas áreas de aterro sanitário são afastadas do perímetro urbano, né? São frutos do que? Também da exigência da legislação ambiental. Outra desvantagem, poluição sonora e do ar pela frota de veículos. Mais uma, produzem águas residuárias, aquele lixiviado, que essencialmente devem ser tratadas. Lentidão da degradação dos resíduos orgânicos, porque é uma degradação anaeróbia, o ambiente é predominante anaeróbio, né? Então, na falta de oxigênio atmosférico, aquela fase em que há falta de oxigênio atmosférico, há a degradação anaeróbia, que é bem mais lenta do que a degradação aeróbia. A eventual necessidade da importação de material de cobertura de outros locais mais distantes. Isso também vai ter trechos longos a serem percorridos e vai aumentar também os custos. Slide 15. A classificação e os métodos de operação dos aterros sanitários. Método da trincheira. É um método adequado para comunidades que são pequenas, em geral com recursos financeiros insuficientes e sem os equipamentos que sejam apropriados à operação de um aterro convencional. Entretanto, em razão da maneira de operação que se deseja empregar o aterro e da morfologia da localidade, pode ser uma solução que também pode ser aceita para grandes comunidades geradoras de lixo. A execução, por exemplo, de trincheiras de pequeno porte, elas são normalmente abertas com os equipamentos de uso corrente em escavação. Então, o que a gente tem lá na Secretaria de Obras? Os resíduos são descarregados no lado livre das trincheiras e o caminhão nem entra no interior dessa trincheira. Slide 16. O espalhamento dos resíduos no método da trincheira pode ser realizado manualmente sem compactação, nessas comunidades aí de pequeno porte, ou com o uso de equipamentos manuais, até mesmo sem a entrada dos operadores na parte interna da trincheira propriamente dita. O recobrimento
é usado nessa operação de recobrimento o material que veio lá da escavação. E é um recobrimento diário, preferencialmente, admitindo até frequências menores em algumas circunstâncias aí que sejam específicas, peculiares. Em seguida, ao final do preenchimento dessa trincheira, com a parte superior nivelada de modo adequado, né, o excesso da escavação é transportado para um bota fora, lembrando de todas as exigências da legislação ambiental, ou usado no melhoramento das vias de acesso ao local do aterro. Então, tudo isso, toda essa parte de operação, ela tem que ter as licenças, o licenciamento da órgão de controle ambiental, né? Aí vai se passar a escavação da trincheira seguinte, adjacente à anterior. Nesse caso, como não há a compactação ou a compactação é manual, os recalques também vão ser acelerados. Recalque é aquele mesmo que a gente sabe da engenharia civil. Assim como a compactação da massa de lixo com o depósito material escavado sobre a trincheira aterrada. Recalque grande, acelerado. Slide 17. Aqui podemos ver na figura 5 a escavação da trincheira de pequeno porte. E o que está sendo utilizado aqui? Uma retroescavadeira. A figura 6 mostra os resíduos sendo descarregados em um trecho de trincheira, né? Na parte que é livre, a parte de fora ali da trincheira, o caminhão vai lá e descarrega, bascula. A figura 7 mostra o método da trincheira e o início do trabalho, ou seja, a primeira trincheira, mas que nós sabemos onde serão as demais trincheiras e qual será a vida útil desse aterro no total. E a figura 8 mostra o acabamento superficial de uma trincheira de pequeno porte ao final do trabalho. Slide 18. Ainda sobre o método da trincheira, segundo Bidoni e Povinelli, 1999. Em trincheiras de grande porte, os resíduos são descarregados no interior da mesma e um trator de esteira empurra o lixo de baixo para cima. Agora já estamos falando com unidades maiores, passando de 3 a 5 vezes sobre os resíduos para compactação em uma rampa de aproximadamente 1:3, uma rampa de 30 graus, segundo Schalk e Leite. No fim do trabalho de um dia, o lixo compactado recebe uma cobertura de argila e ou saibro de 10 a 15 centímetros. Dessa forma, fica-se formado o quê? As células sanitárias. A hora que a altura máxima dessas células sanitárias é atingida, inclusive com a sobreposição de camadas, essas são seladas com uma cobertura de 60 centímetros a 1 metro de espessura. Esse método exige a precaução redobrada com relação à coleta e o afastamento de lixiviado, que é, na maior parte das vezes, feito em condições adversas. Lembrando que o lixiviado é o quê? É o chorume mais a água de chuva. Slide 19. Podemos ver aqui na figura 9 a abertura de uma trincheira de maior porte. Na figura 10, a descarga dos resíduos no interior da trincheira. Na figura 11, é possível ver a compactação dos resíduos a partir de uma das extremidades da trincheira. Então, temos aqui o caminhão, né, passando e dando aquela compactação em que a gente visa o quê? Reduzir de 1/3 a 1/5 o volume original dos resíduos. Lembrando que pode haver também o empolamento, ou seja, é como você acaba de passar com o trator esteira. E ele, qual é a tendência? Ele tentar voltar ao estado original, o volume original. Lógico, ele não vai voltar ao volume original, mas ele tem uma tendência a dar uma aumentadinha nesse volume. E a figura 12 é a trincheira preenchida pelos resíduos e terminada. Slide 20, ainda sob o método da trincheira. Schalk e Leite falaram que primeiro passo envolve estudos econômicos, geotécnicos, geológicos, ou seja, localização e características das águas subterrâneas, tipo e características do solo, hidrológico,
as características dos cursos d'água onde se situará este aterro sanitário, levantamentos climáticos, pluviométricos, entre outros, além de diversos estudos que irão orientar esse projeto de engenharia e a operação do aterro sanitário. Se você possui um terreno plano ou levemente inclinado, as trincheiras podem ser escavadas com largura entre 6 e 40 metros e com profundidade entre 3 e 4 metros. Slide 21. Podemos ver a representação aqui, com essa figura, da construção do aterro sanitário pelo método da trincheira. Podemos ver uma trincheira já preenchida, o corte em que vemos o lixo compactado, a cobertura diária daquela argila, 10 a 15 centímetros, e a cobertura final de 60 centímetros ao metro. São requisitos das normas da ABNT. E podemos ver na trincheira seguinte o trator esteira fazendo a compactação do lixo contra uma das extremidades da trincheira, o caminhão coletor de lixo fazendo basculamento para que esse possa ser empurrado e impelido contra aquela extremidade e ser também compactado para que depois receba aquele material de cobertura que deve ser compactado também em níveis em conformidade com a ABNT. O material de cobertura espera ali na outra extremidade livre da trincheira. Slide 22. Método da escavação progressiva ou método da meia encosta. O aterro, ele é executado depositando-se um certo volume de resíduos sólidos no solo. E ele é compactado também por um trator de esteira em várias camadas, até 3 ou 4 metros de altura. Em seguida, o trator vai escorar na parte oposta da operação o material para a cobertura do lixo que vai ser compactado e vai formar células sanitárias. Slide 23. Podemos verificar aqui a execução de uma célula na figura 14, de uma célula de aterro sanitário, aproveitando-se a encosta como elemento de contenção. A figura 15 nos apresenta a compactação pelos dois tratores esteira aqui, dos resíduos sólidos contra uma encosta. E a figura 16 nos apresenta a execução de uma célula de aterro sanitário contra uma encosta. Ela é bem descritiva, essa figura, com o recobrimento dos resíduos com o solo do local. Uma boa condição de compactação é obtida quando se realiza uma mistura prévia do lixo com material de recobrimento. A pista de circulação, segundo Bidoni e Povinelli, entre a encosta e os resíduos serve como um elemento adicional de impermeabilização da encosta, evitando o contato direto desse lixo com a superfície íngreme natural do terreno. Slide 24. Depois de termos visto o método da trincheira e o método da meia encosta, agora vamos para o método da área ou aterro tipo superficial. Quando que nós vamos escolher? Depende da área que nós temos disponível para aquele aterro sanitário. Então, a área que nós temos disponível é que nos vai encaminhar o nosso projeto para um tipo ou outro tipo de aterro. Quando a topografia local admite o recebimento ou confinamento dos resíduos sólidos, sem que haja modificação de sua configuração natural. Os resíduos são, então, descarregados e compactados nessa área, constituindo uma elevação troncopiramidada, a qual recebe o recobrimento com solo ao final da operação de um dia. Mas, para começar, a gente precisa de um primeiro local para que o lixo seja impelido contra na hora da compactação. Então, o parâmetro indispensável para o prosseguimento da célula em qualquer sentido é aquela primeira elevação. É incorreto, está em desuso e não é permitido pela legislação ambiental o aproveitamento de áreas baixas e úmidas, como pântanos, alagados e mangues. Slide 25. Podemos ver na figura 17 a execução de uma célula de aterro sanitário em área, com os resíduos compactados sendo cobertos por uma camada de solo.
Na figura 18, a célula de aterro sanitário executada em área já teve seu recobrimento com argila compactada. A figura 19 mostra o método de área em uma escavação horizontal conforme Jaramillo, 2002. Slide 26. Projeto e construção de células. Podemos verificar aqui um aterro em que você tem uma cratera profunda e você vai ter primeiro nível, segundo nível, terceiro nível e quarto nível que vão se formando com o aterramento desses resíduos sólidos, né? Então, tudo isso, toda a célula de área, o volume, a área, tudo que nós vamos precisar para trabalho de um dia, trabalho de um mês, trabalho de um ano, já é previsto em projeto. Você já sabe, com o crescimento da população previsto, né? Qual vai ser, quando que será preenchido esse primeiro nível, segundo nível e assim por diante. Então, você já sabe, como por exemplo no projeto de uma estrada, você já sabe a configuração do seu terreno original e a configuração do seu terreno depois desse aterramento, conforme vamos ver adiante. Slide 28, por exemplo, em 1 ano, 5 anos e 10 anos. Olha a sequência para a construção dessas células sanitárias e o preenchimento Não podemos esquecer isso, é muito importante no projeto. Não podemos nos esquecer que o volume não vai ser apenas preenchido com o volume dos resíduos sólidos compactados, mas temos que prever também, no projeto do aterro sanitário, aqueles 20% de volume de material de cobertura. Então, temos que prever isso também para a vida útil daquele aterro. Slide 27. Conforme foi dito, olha as formações dos níveis do terreno. Então, a gente sabe quando termina a primeira célula, a segunda célula, a terceira célula e assim por diante. Porque você tem o crescimento da população previsto, você tem a quantidade per capita, a geração per capita de resíduos sólidos e o crescimento nessa geração per capita e a área de cobertura da coleta. Então, você já sabe o avanço nessa construção das células sanitárias, como que vai se dar ao longo do tempo. Slide 29. Sobre o projeto e construção de células, o lixo deve ser disposto no solo antecipadamente preparado e a cada 3 viagens de descarregamento, lógico, conforme a capacidade do veículo coletor. O lixo deve ser impelido de baixo para cima contra um barranco, que no caso lá do aterro em área, né, era contra aquele primeiro paramento que nós precisávamos construir. De baixo para cima ou uma célula anterior e difundido pelo seu talude. A inclinação do talude deve ser de 1:1 ou 1:2 e a altura da célula deve oscilar entre 2 a 4 metros. É necessário que esses resíduos sólidos sejam alastrados pelo talude e que sejam compactados pelo trator esteira de baixo para cima, visando a oferecer maior homogeneidade de compactação. Também é necessário que o trator suba e desça a rampa de 3 a 5 vezes, para tentar reduzir o lixo ao volume mínimo, em geral 1/3 do volume inicial. Não podemos esquecer do empolamento. Slide 30. Ao final do trabalho de um dia, conforme iremos verificar na figura 23, ou quando a coleta estiver terminada, é necessário que esse amontoado de resíduos sólidos receba uma cobertura de terra, ou seja, argila selecionada de acordo com as normas e requisitos da BNT, de 15 a 30 centímetros. Para quê? Para evitar a proliferação de baratas, rato, mosca, urubu, entre outros. E aí a gente vai constituir a célula sanitária e vai afastar o risco com a saúde pública. Porque todos esses animais são vetores de doenças. Todo lixo disposto no aterro deverá ser trabalhado de acordo com essa metodologia. E assim a gente vai constituindo novas células, que devem cobrir todo o aterro disponível para aquela vida útil para o qual o projeto do aterro foi determinado. O aterro receberá, ao final da cobertura,
ao final, uma cobertura de 40 a 60 centímetros. Existem autores que falam em 60 centímetros a 1 metro, de argila bem compactada, proporcionando o seu selamento, finalizando-se a execução do mesmo ou daquela célula que porventura esteja em desenvolvimento. Slide 31. Na figura 24, podemos ver o lixo depositado em uma célula de aterro sanitário. Na figura 25, o espalhamento de lixo ao pé da célula de aterro. E na figura 26, a compactação do lixo com 3 a 5 passadas do trator esteira. Slide 32. A figura 27 nos apresenta a cobertura de solo ao final do trabalho de um dia. A figura 28 nos mostra a frente de trabalho de um dia encerrada. Slide 33. Conforme falamos anteriormente, num aterro sanitário, assim como em obras de estrada, nós podemos prever como que se darão os taludes, ou seja, como que se dará a formação desses aterros. Então, nós podemos ter a configuração inicial, que é o solo de suporte, né? Conforme a figura 29, podemos ver o solo de suporte. E na figura 30, podemos ver um corte em planta, né, com as curvas de nível. E na figura 30, podemos verificar a configuração final do aterro sanitário também em corte e em planta. Ou seja, podemos ver os níveis das células sanitárias, né, elas sendo já mostradas como foram feitas naquela linha pontilhada, porque a curva de nível mudou, foi preenchido, né? Aquela área que nós tínhamos, né? Aquela encosta que nós tínhamos foi preenchida. Então, mudou a configuração final aí do aterro sanitário. E aqui as referências bibliográficas dessa aula. Muito obrigado pela atenção.